Bom dia a todos. É meu estimado presidente Evaldo. Evaldo é o marido da governadora. E Evando é o meu presidente aqui, porque, na verdade, esses dois fundem a minha cabeça. Toda vez que eu tenho que chamar o Evaldo, eu chamo de Evando. Mas tudo bem, quero te cumprimentar a primeira-dama, a Miriam, a Luciana, secretária do clube, e preciso realmente mencionar algumas pessoas, né? Quero cumprimentar o governador assistente, o Leandro, a Vega, sempre presente também. Cumprimentar, fiquei até emocionado quando eu vi esse casal chegando, que foi o meu presidente, 19 e 20, o Caria e a Mariusa, porque assim, eu falo que eles são fiéis, porque eles me acompanham desde 2018 praticamente, né? 19, 20, onde eu estou, eles estão sempre presentes. O meu GA, o Roberto, pena que a Regina não está aqui, nossa afiliada, mais outros tantos afiliados aqui no clube, né? Cumprimentar também o superintendente, o diretor superintendente da Associação Comercial de São Paulo, Moca, Juraci, os sócios honorários desse clube, minha querida Regina, amiga do coração, o Henrique e tantos outros aqui presentes, afiliados, convidados, né? Esse casal também da TV Zona Leste, da TV Zona Leste, na verdade, a denúncia, né? Porque eles me deram um suporte muito grande na minha conferência, que estava pronta, e no seguinte dia nós fizemos uma conferência virtual. Então, meu eterno agradecimento, né, a esse casal. Bem, Rodolfo, ele fez um breve relato aqui de 38 anos de uma vida, né? Quer dizer, na verdade ele pegou mais da minha vida rotária, como rotariana, mas eu tenho uma vivência ao lado de Salvador de 38 anos, né? E eu tenho muito orgulho de falar sobre isso, porque eu fui governadora 19 e 20, num momento crítico que dois distritos se juntaram, e tive assim um privilégio e uma vantagem, inclusive, muito grande em eu ter participado 22 anos do distrito 4610 e mais de 30 do 4430 ao lado do Salvador. Então isso, onde eu chegava, eu era conhecida e eu conhecia os clubes, né? Então isso me ajudou muito a administrar 98 clubes do nosso distrito, né? Então, como eu sei que tem convidados também aqui, eu vou mencionar alguns fatos que serão interessantes para o conhecimento, né, de todos. Muitos até já conhecem, porque não é a primeira vez que eu falo da minha vida rotária. Mas eu tenho um fato histórico que muitas mulheres às vezes não conhecem, né? Que o nosso ingresso ao Rotary não foi fácil. Em 1978, 3 mulheres foram convidadas para ingressar em Rotary. E foi num clube lá na Califórnia, né? O clube de Rotary, Clube de Duarte, na Califórnia. E o Conselho Diretor de Rotary Internacional, ele cancelou o diploma de admissão do clube por violação ao regimento interno de Rotary Internacional, que proibia o ingresso da mulher em Rotary. E esse clube, ele foi fechado. O clube, ele acionou o Rotary Internacional por discriminação, e o Tribunal de Apelações e a Suprema Corte do Estado da Califórnia ratificaram a decisão tomada pelo Tribunal Inferior, apoiando o Rotary Club de Duarte. Mas ele foi reativado só em 1986. E
no Conselho de Legislação, que é onde são aprovadas todas as leis, as emendas que são enviadas para o Rotary Internacional, que esse evento ele acontece de 3 em 3 anos, né? Lá em Chicago, inclusive o Salvador foi representando o distrito 4430 e o Willy Gross foi representando o 4610. Eu estive lá com ele, tive a oportunidade de entrar nessa plenária só para conhecer, porque lá são todos os delegados do mundo todo, mas como nós estamos lá, eu e a Nora, nós entramos na plenária só para olhar como é que funciona a coisa, é uma coisa muito séria. E esse Conselho de Legislação, em 1989, foi aprovado o ingresso da mulher em Rotary. Inclusive, nosso governador, Antônio José da Costa, participou desse momento histórico, né, do ingresso da mulher em Rotary. Então, se vocês veem, praticamente, agora em 23 de fevereiro, a nossa organização vai completar 118 anos. E há 34 só, nós conseguimos entrar como associado do Rotary, né? E por incrível que pareça, ainda hoje nós encontramos clubes que não diria aceitam, né? Mas não admitem associadas. Por isso que estão se criando tantos clubes satélites, né, que a gente aprova. Eu tenho um clube que está me procurando, inclusive, para ir lá falar para as mulheres. Tem um grupo grande de mulheres querendo ingressar, mas o clube não aceita. Então, eles vão apadrinhar, talvez, um clube satélite. Agora, eu vou ler um trecho também do manual de procedimento, que diz o seguinte: segundo o manual de procedimento, o Rotary Club se compõe de indivíduos possuidores de classificações previstas nos estatutos prescritos para os clubes. O importante desta constatação é que seus quadros associativos são formados com pessoas com o compromisso de servir, de respeitar toda profissão útil, melhorar a comunidade através de uma conduta exemplar e, finalmente, visar as boas relações entre povos por meio da aproximação entre profissionais de todo mundo. Então, está muito claro, né? E na gestão do presidente Holder, que foi na gestão do governador Joe Antiori, ele aprovou uma declaração que foi a diversidade, equidade e a inclusão. A diversidade de gênero, raça, religião. A equidade é o respeito, a igualdade de direitos, senso de justiça. E a inclusão, que é a capacidade de entender, reconhecer e ter o privilégio de conviver com pessoas diferentes de nós. A nossa organização hoje ela está mais aberta e ela é um reflexo da nossa comunidade. Bem, nós tivemos alguns lemas muito oportunos após esse redistritamento. É incrível como nada acontece por acaso, né? Na gestão 19-20, aliás, todos os lemas sempre foram maravilhosos. Quando o Salvador foi governador, era seja amigo, be a friend. Foi um ano que nós fizemos tantas amizades que até hoje perduram, né? Então, a cada ano parece que vem a calhar. E no ano que eu fui governadora, foi Rotary Conecta o Mundo, do presidente Marco Maloney. Gente, nós fomos por uma pandemia, a minha gestão foi interrompida, nós não sabíamos mexer nessa questão do virtual, né? E nós aprendemos, ou com o filho, ou com o neto, ou com os bebês que nós temos em casa, nós aprendemos, né? Hoje todo mundo sabe mexer no computador, entrar no virtual, entrar no Zoom, entrar em tudo quanto é live, né? Depois veio o lema do jogo, que foi o Rotary abre oportunidades, né? Quantas oportunidades
esse Rotary nos abriu para nós servirmos a nossa comunidade, né? Depois veio o lema do governador César, né? Transformar vidas. Quantas vidas nós nos conectamos, nós estivemos abertos a aproveitar as oportunidades, nós transformamos muitas vidas. Depois do governador Joaquim, né? Imagine Rotary. Quando nós íamos imaginar um Rotary, o Rotary que nós estamos vivendo hoje, né? E finalmente agora cria esperança. Finalmente não, porque nós vamos ter muitos lemas aí pela frente. E eu estou muito feliz por ter sido a primeira governadora desse novo distrito, com essa nova cara, com essas novas aceitações, apesar de eu ter vivido toda uma geração rotária de tradição, de conservadorismo, né? Mas eu me adaptei muito bem, eu aceito as novas colocações, incentivo o ingresso da mulher em Rotary, porque inclusive o presidente Checa diz que nós ficamos estabilizados, estagnados durante mais de 20 anos, né? 1.200.000 rotarianos, e hoje eu vejo que nós temos muitas mulheres, né? Eu aproveitei esses 15 minutos para dar uma passada, e eu vou aproveitar mais esses 15 para contar um pouquinho da minha experiência. Se eu estiver falando muito, vocês me cortam. Na verdade, eu sempre acompanhei o Salvador. Tenho muitos companheiros aqui que provam, estão aqui para provar. Benjamin, Arnaldo, pena que o nosso padrinho não está aqui, o Miguel Jorge Lutatelli. Vocês nunca viram o Salvador sozinho. Hoje vocês veem muito a Mariana Lucia sozinha. Mas vocês nunca viram o Salvador sozinho, né? Eu sempre fiquei, gente, sentada na primeira fileira. Rodolfo está aqui para quem não me deixa mentir. 34, viu, o Instituto Rotary, porque eu comecei em 93, mas tudo bem, e as convenções internacionais também. E eu sempre fiz isso com muito prazer. Eu não fiz por sacrifício. Nós íamos às conferências, não vou deixar de falar para vocês que eu ia para as lojinhas lá de Serra Negra. Eu ia. Mas eu participava, né? Eu gostava de ouvir as palestras, porque o Rotary ensina muito, tanto rotariamente falando, como assuntos diversificados. Uma palestra de todos esses palestrantes de motivação, quanto eles não cobram, né? E nós, no Rotary, pagamos só a inscrição da conferência e temos a oportunidade de ouvir todas essas palestras maravilhosas, né? Então eu sempre participei. Instituto também. Quando nós íamos para o Instituto Rotário, que agora é o Instituto Rotary, eu nunca fui na quinta-feira. Eu sempre fui de domingo a domingo. Eu já tomava o meu solzinho lá em Maceió, em Fortaleza, e depois eu sentava lá e ficava certinha no evento, né? É o que eu vou fazer o ano que vem lá em Fortaleza. Estaremos lá. Já, antes a gente vai estar lá, presidente, depois o Instituto também vai ser lá em Fortaleza. Então a gente já vai uma semana, ótimo. E hoje é aberto para todos os rotarianos. Durante um certo tempo foi mais direcionado a ex-governadores atuais e futuros, né? Por causa do treinamento e tal. Hoje é aberto para todos os rotarianos, que é muito bom. Mas voltando à minha vida com o Salvador. Então, eu, sábado passado, participei do Instituto de Liderança Rotária e eu falei muito do Alto da Moca, do engajamento de novos associados. Por quê? O Alto da Moca, modéstia à parte, né? Porque eu me sinto um pouco no Alto da Moca, eu só não estou aqui porque eu não fui convidada. Mas pelo meu marido, mas tudo bem. Eu participei de 3 clubes, hein? Eu fui do Santa Cecília, eu fui do Sumaré, eu fui do Norte, mas tudo bem, vamos lá. E aí, é pra já. Não, então, e aí... Oi? Eu falei muito do Alto da Moca, porque o Alto da Moca ele faz tudo certinho. Ele faz a visita na casa do companheiro. Ele não pega companheiro ao laço.
entendeu? Ele pega, ele vai na casa do companheiro, ele convida, ele conhece a família, os filhos conhecem os companheiros, porque onde vai esse meu pai e minha mãe toda semana, que tira meu pai e minha mãe daqui de casa, e é muito importante a visita. Quando vieram na minha casa, eu não conhecia a Rotary, eu não sabia o que eram essas reuniões que o Salvador ia toda semana. Eu tinha lá minhas desconfianças, mas eu acreditava. Mas tudo bem. Então eles vieram, eu servi aquele vinho tradicional, né, que a gente, no social, a gente sabe como é que funciona. E aí veio o Santucci, veio o Maneco, esses nomes, não adianta ficar falando, porque tem muitos aqui que nem tinham nascido nessa época, mas tudo bem. Então, eles vieram, fizeram a visita, explicaram tudo direitinho. Eu comecei a participar, entendeu? Na posse de Salvador, foi um momento solene, que eu falo muito isso, que é um momento de respeito. Você tem que respeitar aquele momento, não ficar, o fundão ficar batendo papo e aquela cerimônia tão bonita de posse, né? Nós temos que respeitar esse momento, porque o companheiro, poxa, eu estou entrando nessa organização internacional que tem em mais de 220 países, regiões geográficas. Então, é um orgulho, sabe? É um orgulho, né? Então, é um momento solene. Então, eu falei muito isso no ILR, né? Então, é um clube eficiente, eficaz, exemplar, e que eu tenho muito orgulho de participar, não tanto quanto por causa das minhas funções e obrigações como governadora. Eu quero cumprimentar todos os cônjuges desse clube, porque elas trabalham muito. E eu também, nessa questão da participação, né, que é o tema desse bate-papo, eu sempre enfatizo muito a importância do cônjuge, né? Porque se o cônjuge não acompanha, não gosta, o rotariano não fica, né? O rotariano não fica, não dura no clube, ele vai embora. E hoje, cônjuge, a gente fala, né, dos dois lados, né? Porque tem muitas mulheres presidente de clube, governadores de distrito. Então, a participação dos cônjuges aqui no Alto da Moca sempre foi assim, né, Regina? Sempre foi assim. E eu me incluía nesses cônjuges, porque eu sempre fiz isso, caminhada do coração, vazada pichincha, entendeu? Tudo que vocês estão fazendo, eu sempre fiz muito, né? Então, eu estou dando até a vez agora para vocês, novas, que muitas vezes eu não posso estar presente, eu sempre falo isso, mas é a vez de vocês, não é verdade? Então, é muito legal isso. Eu tenho falado da participação na ASFAR, na Associação de Famílias de Rotarianos, que eu fui presidente também. Aquele ano, todas as terças-feiras, a gente ia para lá, ficava o dia todo. Você sabe que não é fácil, eu acho mais fácil lidar com os companheiros que... Eu tenho que falar isso, né? Do que com mulheres, né? É muito mais fácil lidar com... É muito mais fácil, profissionalmente, inclusive, tudo, em geral, né? Porque a mulherada é fogo, né? Mas, assim, foi tudo bem, foi um ano maravilhoso, deu tudo certo. Então, assim, eu acho que, como eu tenho 5 minutos, o que eu vivi com o Salvador me deu um conhecimento muito grande do Rotary. Você só ama aquilo que você conhece, como é o ditado, né? Então, a minha participação foi com que, na segunda convenção internacional que nós participamos, que foi a primeira, foi em Orlando, lá para trás, que inclusive o médico Eduardo Ciurana participou também, muitos companheiros foram lá em Orlando, e a segunda foi em Nice, em 1996. E lá eu fui convidada para ser rotariana. E eu perguntei para o Salvador, ele falou assim, ué, mas se ele estivesse aqui eu ia falar também, viu, gente? Ele falou assim, mas por que você vai entrar como rotariana se você já participa tanto como cônjuge, né? Aí eu fui para casa
e me perguntei, eu tenho um boletim do Alto da Moca, um dia eu vou trazer para você, presidente, onde eu escrevi, por que não? Então eu me perguntei, por que não me tornar rotariana? E eu aceitei o convite. Então foi uma participação totalmente diferente, né? De cônjuge para rotariana. Fui me envolvendo mais ainda, fui governadora assistente 3 vezes, e do 4610, e essa foi a minha vida rotária, né? E uma vez eu estava numa conferência do 4430, e eu fui para a mesa e foram apresentando a mesa e falaram Salvador Estrazeri, governador do 4430, Maria Lúcia do 4610, e uma companheira, quando eu desci, me perguntou, mas por que você é de um distrito, teu marido de outro, o teu marido de um grupo e você de outro? E eu respondi o que eu acabei de falar para vocês. Quando você é convidada, você aceita. Então nós estamos em Nice, quando Joinville Paim Leme, pai do Reginaldo Leme, Reginaldo Leme, né? Reginaldo Leme. Isso. Foi governador junto com Salvador, o pai do Joinville Paim. E ele era do 4610 desse clube, Rotary Clube São Paulo Santa Cecília. E nós estávamos lá e eles me convidaram no Santa Cecília. E foi quando eu pensei, poxa, bacana, eu vou entrar. Eu entrei, né? E ele já é falecido e tal, mas foi uma experiência maravilhosa. E é isso, gente. Se vocês quiserem 3 minutos fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Perguntas? Só mulher. Como cônjuge, né? Eu não teria esse poder, mas em nome do meu marido ali, Marcelo Verona, você está convidada a integrar ao Rotary Alto da Moca e ao Clube Meninas do Alto da Moca. Não posso dizer que eu não fui convidada. Juraci, você quer falar alguma coisa? Eu só vou falar uma coisinha, não é uma pergunta, mas é um depoimento que eu lembro direitinho. Quando houve a ideia de junção dos 2 distritos, o 4610 e o 4430, o João participou dessa reunião. Quando ele veio para casa, ele falou, Regina, só tem um nome que pode fazer essa junção, porque é uma pessoa que conhece tanto um lado quanto o outro, se dá bem tanto com um lado quanto o outro, com as cônjuges, que tem condição de fazer essa junção. E o nome, o único nome, vejam, ela foi a governadora convidada por um governador do Colégio de Governadores. Ele expôs o nome dela, e aí ninguém foi contra. Todo mundo falou, não, a Maria Lúcia tem as características para fazer essa junção. Obrigada, Regina. Obrigada. Muito obrigada. Para encerrar, eu tenho que mencionar o João, porque o João foi o meu escritor distrital, né? Eu ia toda semana lá no escritório do João fazer reunião. E foi muito bom estar com o João. E eu estava numa reunião do conselho, o clube, quando o João chegou, me ligou. Então, tenho muito orgulho de ter sido indicada pelo colégio. Obrigada. Pode mais falar? Companheiros, boa tarde. Meu nome é Benjamin, sou muito amigo de todos aqui presentes. E o que eu vou contar é até uma curiosidade para que ela veja, e é verdade, havia uma grande dificuldade a mulher no Rotary. Mas mulher no Rotary, o Rotary é família. Há mais de 50 anos que eu frequento o Rotary e há mais de 50 anos que eu frequento a maçonaria. Entendeu? Então eu vou contar uma curiosidade da dificuldade da mulher entrar no Rotary. E na maçonaria também. Veja, uma grande médica das mais famosas de São Paulo, lá atrás, há muitos anos, eu era rotariano e alguns colegas, falei, vai no Rotary, você é um exemplo de mulher, um exemplo de dinamismo, uma mulher muito famosa, me permite só não falar o nome, particularmente eu lhe conto depois. Das mais famosas joias do Brasil e do mundo. E do mundo. E do mundo. Hã?
fica meio chato, mas eu vou contar depois. Eu motivei ela para entrar no Rotary, porque eu sabia que ela representando poderia no Rotary ter uma consequência de orgulho disso, daquilo que ela foi a primeira mulher a ser cirurgiã no mundo. Ela escreveu o último livro dela dizendo assim, não é resposta. Por quê? Porque ela fazia na Inglaterra o curso para ser, vamos dizer assim, para fazer um trabalho, e o professor falou, fulana, não faça esse curso, nós não vamos lhe aprovar, porque a mulher, já sabe quem é? Bom, então ele falou assim, o professor é ela, lá na Inglaterra, nós damos tudo melhor que temos, e a mulher casa e se perde tudo. Ela falou, não tenho nem namorado, e por opção essa mulher não tem filhos. É uma das minhas maiores amigas. Devo a ela o que eu sou nos meus 85 anos, 86 anos. A ela e ao marido dela, que é médico também. Já adivinharam quem é? Hein? Angelita Gama. Mas por favor, fiquem off. Por quê? Porque ela. Não, vejam bem. As qualidades dela superam tudo isso. Por quê? Porque ela se candidatou e, curiosamente, naquela época, havia uma vaga para cada função. E o médico que usava a função dela não permitiu. E não permitiram que ela entrasse. E ela, magoada, simplesmente falou, não vou entrar no Rotary mais. Isso é um fato real. Mas a senhora tem razão, viu, senhora governadora? Rotary é família, viu? Minha mulher, minha família, gosta muito do Rotary. Já trouxe meu neto, inclusive. Então, parabéns pela sua exposição. Tenha orgulho da sua exposição maravilhosa, que é um exemplo a cada um de nós. E o pouco que nós fizemos na sua proporção, fizemos com o coração sempre. Só vou contar um pequeno fato. Minha filha fez já intercâmbio de jovens, foi para Oklahoma, e nós recebemos uma menina aqui nos Estados Unidos. Mas vou contar só uma curiosidade das suas andanças pelo mundo. Eu estava em Munique, lá, eram 2 turnos, das 8 depois das 10, lá em Munique, e eu vi o encerramento como, para ficarem com água na boca, a Orquestra Sinfônica da Alemanha, lá de Berlim, e os meninos de Berlim cantando Danúbio Azul. Lindo. Vale a pena? Parabéns. Obrigada. Sucesso. Obrigada, Benjamin. Eu posso até voltar uma outra ocasião para contar casos interessantes de convenções internacionais, porque a gente tem muita coisa interessante, sabe? De fatos assim, até engraçados, tá? De participações. Como eu falei, algumas do Salvador não foi comigo, eu fui sozinha, mas eu não deixei de ir. Eu fui para o Japão sozinha eu fui com a minha filha. Eu fui para Hamburgo, Salvador não foi, então nada está me impedindo hoje de participar. Eu me sinto muito à vontade. O Salvador, quando ele pode levar a campanha, quando ele não pode. Então o pessoal já acostumou também, né, Rodolfo? Fechou. Muito obrigada, um beijo para todos vocês.